Pessoal, o final de semana já começou mal, né? Claro que a gente gostaria que o sub-20 do Santos passasse aí para a final, né? Muito provavelmente para jogar contra o time do Palmeiras, mas eu não sei como que eu vou começar esse conteúdo, pessoal. A verdade é o seguinte: o Santos perdeu, é bem verdade? Perdeu. Mas eu não sabia, eu sincero honestamente, eu não sabia que existia na regra um time de futebol jogar com 13, cara. Não sabia. Ah, Vargas, cara, eu não sabia disso, não sabia. Daqui a pouco eu vou explicar para você o que aconteceu na partida. Você vai conseguir entender aquilo que eu estou falando. Depois, se você tiver um tempo, vai lá. Ou se você realmente assistiu a partida, você vai ver que o que eu estou falando tem fundamento, né? Porque o que aconteceu hoje lá no CT da Gávea, no jogo do Santos, do Sub-20, que o Santos, infelizmente, perdeu de 3-1 do time do Flamengo, não precisava disso, pessoal. O time do Flamengo tem destaques individuais importantíssimos, como o Lohan, que foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17, né, um jogador que realmente faz muita diferença, né, o goleiro, o Cauã, muito seguro, né, o time do Flamengo em si, tanto no individual quanto no coletivo, é muito bom. Mas quando existe uma ajuda, se é assim que a gente pode falar, para não falar outra coisa, do árbitro da partida, que eu nem vou dar o nome aqui, depois, se vocês tiverem a curiosidade, vocês vão lá e acabam pesquisando. Prejudicou por demais da conta o rendimento do time do Santos hoje, nessa partida que aconteceu às 11h30 da manhã, em que o Santos deu adeus ao Brasileirão. É bem verdade que ainda resta a Copa do Brasil, o Santos já tem um compromisso importante já no mata, né, contra o time do Curitiba, vai ser às 15 horas nessa quarta-feira, e depois, no dia 18, até marquei aqui, não, no dia 19/8, o Santos, já classificado para a terceira fase no Paulistão, o Santos vai jogar contra o time do Araçatuba. Vai jogar lá em Araçatuba. Mas voltando para o jogo que aconteceu, acabou agora há pouco esse jogo, foi um misto de raiva, de falta de proteção. Não que isso deveria ser a favor do Santos. Pô, deixar o jogo correr, cara. Deixa o jogo correr. As duas equipes estão lá para jogar bola. Não precisa de ajuda extra de ninguém. Cara, quando eu vejo essas coisas acontecer com o time do Santos, realmente eu fico muito ferrado, para não dizer outra coisa. Cara, foi assim. Além de tudo isso, teve as peripécias do técnico do Santos, Orlando Ribeiro, que hoje foi mal, cara. Hoje Orlando foi mal. Foi mal, eu não sei se na escalação, eu acho que sim, que o Santos jogou de uma forma diferente do que normalmente vem acontecendo. Mas nas substituições, realmente, o Orlando foi muito mal, foi muito mal. Mas eu creio que, de uma certa forma, alguns erros individuais, que a gente não vai crucificar aqui os meninos, porque quem acompanha as categorias de base do time do Santos, e eu sou uma das pessoas que mais gostam de fazer isso, não sou a única pessoa, mas principalmente no sub-20, que é a última fase, vamos dizer assim, de estágio, para eles conseguirem adentrar o time profissional, eu sou um cara muito interessado nessas categorias de base, eu explico por quê. Quem acompanha o sub-20 vê que o retrospecto dos jogadores, por exemplo, o Gustavo Jundi é um excepcional goleiro hoje, falhou no segundo gol, rebateu uma bola lá, e o tal de Verton, que fez o segundo gol, ele acabou falhando. Normalmente, ele vem... tem o campeonato que ele está fazendo, excepcional campeonato. O Miguelito, que é o principal jogador do time do Santos, um dos principais, eu estou falando como titular, já jogou, teve aquele problema no início do ano, que você já sabe, hoje também falhou. Mas vamos falar o que aconteceu realmente, de fato e de verdade, pessoal? O Santos saiu perdendo de 1-0, o gol foi marcado pelo Peterson do time do Flamengo, teve ali o meio de campo do time do Santos não funcionou, e ele acabou sobrando livrinho ali dentro da grande área, com o pé esquerdo, acabou batendo e vencendo o goleiro Gustavo Júnior e fazendo o primeiro gol. O Santos empatou, né? O Santos empatou e acabou fazendo o gol com o Gabriel Bom Tempo de cabeça, um cruzamento que teve lá pelo Ian, acho que da direita, depois de umas descidas
assim, frenética do Kevson, né? Ele acabou pela esquerda batendo cruzado, a bola passou em toda a área, né? Foi lá no canto, imaginávamos que a bola iria sair, mas o Ian acabou fazendo o cruzamento e o Gabriel Bom Tempo de cabeça acabou empatando. Depois, o segundo gol que o Flamengo já fez, logo na sequência, foi um chute que foi fora da área, o Gustavo Junde acabou rebatendo a bola na pequena área mesmo, e aí esse Verton, que é um jogador que joga ali no ataque, ali pela direita, acabou batendo cruzado no canto direito, fazendo 2-1. O terceiro gol, que foi no início do segundo tempo, depois das alterações do Orlando Ribeiro, que entrou jogando melhor no segundo tempo. O Miguelito, eu não sei o que passou na cabeça dele, dentro da grande área, bateram a carteira dele e sobrou para esse Peterson de novo ali, que acabou quase que sem goleiro. Depois o Gustavo Júnior ele tentou voltar e esse Peterson acabou fazendo o terceiro gol. Pessoal, assim, que a gente tira de coisas positivas que alguns jogadores, como esses que eu acabei de citar, que falharam, são jogadores que durante toda a campanha que o Santos fez, inédita, né? O Santos chegou pela primeira vez na semifinal, o Santos perdeu a primeira partida jogando em Santo André, lá no Bruno José Daniel, de 2-1, né? Depois está ganhando de 1-0, tomou a virada, e restava o Santos fazer o mesmo placar para ir para as penalidades ou ganhar de 2 gols de diferença. O Santos não conseguiu fazer isso, muito pela ajuda do árbitro, né, que viu 2 lances que ele não viu, na verdade, que foi aquele gol que foi dado um impedimento, não, foi dado falta na origem, que até o presente momento, pessoal, se você vê o lance, eu realmente não sei o que foi dado naquele lance ali, não vi absolutamente nada, porque foi uma bola cruzada da direita para a esquerda, o Miguelito, que não é o seu forte, de cabeça ajeitou para o Enzo Monteiro, ele pegou de primeira, foi um golaço. O árbitro deu não sei o que ali e acabou anulando o jogo. E o pênalti que o Gabriel Bom Tempo sofreu na cara do árbitro, cara, na cara do árbitro, pessoal. Mas foi muito pênalti. Ele falou, segue o jogo. Então, já começou jogando com 13 o time do Flamengo, que, repito, não precisa disso. Chegou por 6 vezes consecutivas nessa fase do campeonato. Apenas em 2019 conseguiu vencer o Brasileirão, mas não precisava disso, cara, não precisava. Não precisava. Você via, assim, um ato, algum preciosismo para dar falta para o time adversário, e contra o Santos, na dúvida, sempre para o time adversário. E para o Santos, nunca. Não precisa disso. Aliado ao fato que o sol estava um sol para cada um. Alguns jogadores, que nem o Miguelito, cansou e acabou saindo. Mas, olha, eu vou falar um negócio para você. Tem mais. Na saída do primeiro para o segundo tempo, logo no início, o Orlando Ribeiro, né? O Orlando Ribeiro fez algumas alterações, substituições, vamos falar assim, que foi esquisito, pessoal. Ele tirou o Ian, que era um dos principais jogadores do time, que, repito, é um jogador que é recém do Sub-17, eu acredito, tanto ele como o Gabriel Bom Tempo, né? São jogadores, assim, que são muito novos, né? Aí você fala, mas claro, Vargas, os jogadores que aí estão são todos sub-20. Não, mas o Santos é mais novo ainda, você não está entendendo, pessoal. É tudo recém contratado, tudo recém promovido, melhor dizendo, do sub-17, que ainda estava jogando sub-17, que adentra o sub-20 do Santos, né? E aí ele fez algumas alterações. Ele tirou o Ian, que fez um bom campeonato, e aí ele tirou o Ian para colocar o Balieiro. Tirou, acho que o Gabriel Bom Tempo, que foi o autor do gol de empate do time do Santos, e também foi o protagonista quando o Santos sofreu o pênalti, o árbitro que estava na frente não deu, ele saiu para a entrada do Renier. Agora, o Renier é o seguinte, pessoal, é difícil a gente falar sobre um jogador e algumas coisas me falam que a gente tem que tomar um cuidado, mas o Renier é um jogador que parece que ainda está jogando sub-20, não estou falando por causa da contusão, que ele teve contusões seríssimas, né? Mas me parece um menino que joga no sub-20, jogando como veterano, cara. Ele fica ali na frente e não encaixa no time do Santos.
não corre, não faz gols, entra na partida quando o Santos já está muito além do placar, principalmente no Campeonato Paulista, aí fica fácil. Me parece que não vai renovar o contrato com o time do Santos, se eu não me salvo engano. Cara, assim, tem jogadores que já era, né? Agora, tem o Miguelito, que foi protagonista daquele lance que originou o terceiro gol do time do Flamengo, acabou saindo porque estava cansado, a entrada do Diogo Corrêa. Cara, o Diogo Corrêa é lateral esquerdo, né? Revezava muito com o Kevson, principalmente na Taça São Paulo de Futebol Júnior, né? A exemplo do que acontecia no início do ano, quando o Santos disputou esse campeonato. Agora, outra substituição, tirou o Bernardo. Bernardo que hoje, pessoal, não esteve muito bem, é bem verdade. Nas outras partidas, realmente, e algumas, ele estava no banco de reservas, mas hoje saiu como titular. Mas, no meu modo de ver, é um jogador franzino, precisa ficar um pouco mais ligado, mas procura o jogo a todo momento, isso é interessante, né? Com o técnico ali, falando na cabeça dele, tendo orientação tática, porque esses meninos precisam de orientação tática. Fisicamente, eles estão muito bem, né? Mas saiu para a entrada do Kevin Maltz, que é um volante, que jogou do meio de campo para frente. Aí, o Enzo, que era o atacante do time do Santos, acabou saindo para a entrada do Cauã Ferreira, que não vi quase jogar nessa temporada. E aí o Kevson, que é o lateral esquerdo do time do Santos, acabou saindo para a entrada do Paulo César, o atacante. Então ele inverteu tudo. No início, o Santos saiu jogando, para você que está ligado aqui no canal, para a gente não demorar muito com esse conteúdo. O Santos saiu jogando com o Gustavo Junde, ali no gol, Gustavo Henrique na lateral direita, o Matheus Matias e o Samuel, muito bom o Samuel, pessoal. Fica de olho nesse zagueiro que é canhoto, né? Que canhoto, zagueiro é muito difícil, mas esse, além de saber jogar, tem boa colocação. Acredito que não vai ser o último ano dele, não, no sub-20 do time do Santos. Acredito que tem mais ainda a colocar ele ainda para jogar, maturar um pouquinho mais, mas é muito bom jogador. O Kevson você já conhece, a minha opinião a respeito do Kevson é o seguinte, muito bom jogador, arrebenta. Tem origem de jogar no meio de campo, depois foi deslocado para jogar na lateral esquerda, por isso tem tanta habilidade. Do meio de campo para frente, assim como aconteceu no intervalo do primeiro para o segundo tempo, o Orlando Ribeiro colocou mais o zagueiro, ele colocou o Balieiro, aí ficou Matheus Matias, o Balieiro na direita e o Samuel na esquerda. Os dois laterais, tanto o Kevson, acabou jogando do meio de campo para frente, lá na ponta esquerda, e o Gustavo Henrique, além dele jogar ali na lateral direita, ele ficou como terceiro homem também no meio de campo, quarto homem, vamos dizer assim. Porque no início dessa escalação, que eu ainda não terminei, só para me contextualizar, o meio de campo do time do Santos foi Balão, Bernardo, Gabriel Bontempo, o Ian e o Miguelito. Então o Santos jogou com 1, 2, 3, 4, 5 homens no meio de campo, deixando apenas o Enzo Monteiro ali na frente. Depois, o Orlando Ribeiro. Se você perceber, o único de fato e de verdade, quem marca ali no meio de campo é o Balão. Os outros são meias que, por si só, preenche muito bem o meio de campo, mas hoje não esteve numa boa manhã. Essa que é a verdade, pessoal. O Bernardo normalmente joga bem, mesmo quando ele entra no segundo tempo. O Gabriel Bontempo tem boa colocação, mas também não é o exímio marcador. O Ian, também, que é um jogador que vem também do Sub-17, também é um meio-campista. E o Miguelito, que você sabe que é um meio-esquerda, que normalmente... eu me recordo, no primeiro jogo, eu acho que foi no primeiro jogo que o Santos fez, não no CT Rei Pelé, no primeiro jogo que o Santos foi credenciado a jogar a semifinal, que foi contra o Internacional, o Miguelito foi o principal jogador do time do Santos no jogo de ida, lá no campo do Internacional, no CT deles. Mas o Miguelito foi o melhor jogador em campo. Até o narrador, lá do Colorado, falava que eu nunca tinha falado tanto o nome de um jogador assim. Então, quando você for avaliar, pessoal, avalia pelo contexto inteiro, desde quando começou o Campeonato Brasileiro até o presente momento. A gente, evidentemente, que a gente tem que criticar,
mas a gente não pode crucificar, né? Não pode crucificar, porque são garotos. É bem verdade que, muito ao contrário do que muita gente fala, que o time da base do Santos tem que abastecer, essa é a principal função da base, que é abastecer o time profissional. Eu vou além disso. Essa é uma opinião minha, é minha opinião. O time das categorias de base também precisa de vitórias. Precisa acostumar os garotos a ganhar dentro das suas competições, no sub-20, no sub-17. Não simplesmente chegar à semifinal. Porque valoriza e dá mais potencial para esses jogadores, quando for no time profissionais, já chegar como vencedores. Entendeu? Ah, mas a principal função é abastecer. Tudo bem, mas tem que ganhar também, pessoal. Tem que ganhar. Tem que ganhar, porque isso dá moral, né? Dá moral. Agora, só para a gente encerrar esse conteúdo, Copa do Brasil está aí, como eu já havia dito. O Santos joga nessa próxima quarta-feira, já de mata, né? Nessa Copa do Brasil, quem foi campeão já vai jogar a Libertadores da categoria, né? E tem o Paulistão, que o Santos já está classificado para a terceira fase. Esse jogo vai ser no dia 19, né? Às 15 horas, contra o Araçatuba. Então, repetindo, o Santos tem um jogo da Copa do Brasil, né? Restou Copa do Brasil e Campeonato Paulista. O Santos joga contra o time do Coritiba no dia 16/8, vai ser às 15 horas, o jogo vai ser no CT Rei Pelé, jogo de mata, né? Porque nessa fase do campeonato é tudo mata. O Paulistão, que vai ser no próximo dia 19, contra o Araçatuba, em que o Santos já está classificado para a terceira fase do campeonato. Tá bom, pessoal? Realmente não foi muito legal o início desse final de semana, só esperamos que o time profissional amanhã contra o time do Fortaleza, com aquela força que a torcida deu lá no aeroporto, lá de Guarulhos, né? Empurrando o time do Santos, acreditando. Lembrando, pessoal, que quanto o Grêmio tem torcida, hein? Vamos lá, Peixão. Não foi muito bom, gostaria de estar falando aqui de vitória do time do Santos e classificado, muito provavelmente, para jogar contra o time do Palmeiras, que a outra final, o Palmeiras, na primeira semifinal, ganhou de 5-1, vai jogar muito provavelmente, poderá até ser um pouco mais difícil, o Palmeiras pode até perder, mas com certeza já é o primeiro finalista que vai jogar contra o time do Flamengo. Abraço para você, fica na paz, fica com Deus e até breve. Tchau, pessoal.